Mais uma vez, salve irmão com a paz do Senhor. Graças a Deus por estar aqui mais uma vez. Estivemos ontem ali na sede pregando e graças a Deus o Senhor nos concede outra oportunidade de estar aqui hoje. E mais uma vez eu agradeço ao pastor Maurício, também ao irmão Adrião, ao irmão Márcio, que manteve contato com a gente. E nós estamos aqui essa noite para louvar o nome do Senhor. Ontem, eu sabia que ia comemorar os 75 anos, mas não tinha preparado a mensagem no tema. E aí a gente pregou ontem aquela mensagem. Mas hoje eu queria pregar sobre o tema da nossa igreja hoje, no livro de Neemias, lá no capítulo 6 e o versículo 3. Hoje eu queria falar sobre os inimigos da igreja. Livro de Neemias, capítulo 6 e o versículo 3. Amém? Diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Em toda a história, a igreja sofreu perseguição. Em toda a história, até para a igreja estar aqui hoje, alguém teve que sofrer, alguém teve que pagar um preço. Em toda a história da igreja primitiva, até os dias de hoje, pessoas se deram, pessoas sofreram, pessoas tiveram que até morrer para que o evangelho chegasse aqui hoje. E nós hoje estamos aqui em uma casa onde denominamos a casa do Senhor, aonde podemos nos reunir, adorar a Ele, declarar o nome do Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador. Podemos gritar, podemos adorar a Ele em um som, qual seja a nossa intensidade, e podemos ficar bem à vontade para louvar ao Senhor. Mas existe muita pessoa aí ao redor do mundo que queriam ter essa oportunidade que a gente tem hoje. Muita gente queria ouvir falar de Jesus. Muita gente queria poder se reunir igual a gente está aqui hoje. Tem gente que está lá fora porque não cabe aqui dentro, de tão gostoso que é. E tem gente que queria estar pelo menos do outro lado da rua, do outro lado da avenida, aonde o som pudesse chegar. Existem pessoas que queriam ter esse gosto, esse prazer que estamos sentindo aqui hoje. Então, se nós estamos aqui hoje, essa noite, é porque o Senhor Jesus preparou para a gente chegar aqui e nos deu essa liberdade de poder adorar o nome dEle, de andar com a Bíblia e poder dizer que somos evangélicos. Ele nos deu essa liberdade que o Brasil tem de poder louvar o nome dEle. Então, se Ele nos deu essa liberdade, vamos usar dessa liberdade para adorar a Ele e bendizer o nome dEle. Já que tem muita gente que queria poder louvar o nome dEle, muita gente queria bendizer a Ele, mas não pode. E nós estamos aqui essa noite. Então vamos se unir com os irmãos, com aqueles irmãos da caverna, aqueles irmãos que estão escondidos hoje, nos países asiáticos, lá naqueles lugares onde não pode adorar a Ele, e vamos bendizer o nome dEle, porque nós temos o inimigo das nossas almas, e o maior desejo dele é fazer com que a igreja do Senhor pare. O maior desejo do diabo, o maior desejo de Satanás, é fazer com que eu e você pare, é fazer com que eu e você, no meio da caminhada, volte atrás e não continue a caminhada. Ontem eu falei sobre subindo Moriá, e hoje eu quero falar nessa noite os inimigos da igreja, porque nós temos inimigo. O maior desejo do diabo é fazer com que a gente pare. Ontem, conversando com o Adrião e com o diácono Petros, a gente pensou em algo interessante e eu queria trazer para você essa noite. O pastor Heitor, lá em Serra Talhada, na EBD, ele falou algo interessante. Ele disse que se Pedro fosse nos dias atuais, fosse nos dias de hoje, e quando Jesus chamasse ele para andar sobre as águas, e ele foi, e todo mundo ficou falando mal dele, todo mundo reclamando, para aí, isso aí é um vacilão, isso aí é um cabra sem fé, é de pouca fé, ele afundou, foi olhar para trás, só que Pedro tinha uma certeza: eu fui o único homem que andei sobre as águas, eu fui o único homem da face da terra que andei sobre as águas. E Pedro poderia chegar em terra, e quando chegasse em terra, ele ia na gráfica mais perto que tinha, tiraria uma foto bem bonita, com um paletó bem bonito, colocaria um fundo cheio de fogo, e colocaria assim o nome: Pedro, o profeta apóstolo que andou sobre as águas.
e faria um culto bem grande, culto do avivamento, cura, libertação, com o homem que andou sobre as águas. E muitos iriam lá, porque o que a gente mais quer é o agir de Deus já. Todo mundo quer isso. Só que aí Adrião começou a falar uma história diferente. Ele disse: Diego, eu me lembro a história do homem que queria conquistar a China, do missionário que queria conquistar a China. E ele sabia que lá era um país difícil e que ia passar por dificuldade. E ele começou a reduzir a alimentação. E ele começou a dormir no escuro, a viver no escuro, porque ele sabia que lá ia passar por privações. E ele começou comendo uma maçã por dia. Depois que ele se acostumou, ele comeu metade de uma maçã por dia. E depois que ele se acostumou, ele comeu menos de uma maçã por dia, porque ele tinha um objetivo e um propósito, que era ir para a China e ganhar ela para o Senhor Jesus. A gente vê a diferença dos dias atuais para os dias passados. A gente observa que hoje a gente quer as coisas já, a gente quer que Deus faça agora, a gente quer que Deus apareça, se possível, em carne e osso, para a gente pegar nele e dizer verdadeiramente Jesus e Deus estava aqui. Mas a gente se esquece que Deus gosta das coisas simples, que Deus gosta das coisas humildes, Deus gosta de operar aonde ninguém acha que vai ter coisa ali, Deus gosta de fazer onde ninguém acha que vai sair alguma coisa, Deus gosta de usar aquele pequeno, daquele rabisco, aquilo que ninguém quer, aquilo que ninguém acredita. Por isso que eu e você está aqui essa noite, porque ninguém acreditava, ninguém acharia que seríamos alguma coisa, mas aquele Deus que é soberano, o Deus que é transcendente, o Deus que conhece o coração e que sonda a mente humana, Ele escolheu a mim e a você, as coisas que não são, as coisas que não é, para confundir as que são, as coisas que são sábias para confundir. E nós estamos aqui essa noite para louvar ao nome dEle e bendizer a Ele, porque Ele acreditou em mim e em você. Aleluia! Deus acreditou em mim e em você, querido. Ainda que você não acredite em você, ainda que na caminhada você pense em desistir, Deus está lá do céu dizendo para você: eu acredito em você. Você pode ir além. Você pode ir além. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas em toda a caminhada do crente existem os inimigos. Existe alguém que quer parar a mim e a você. Não é tão fácil não, como a gente acha que é, ou como a gente achou. Quando a gente se converteu, existem 3 qualidades ou 3 fases na vida do crente. É quando ele se converte. É um fogo, parece uma metralhadora, só quer falar em línguas, só quer sair no poder. É a fase do novo convertido. Mas depois, aí ele começa a ver que não era tão fácil quanto ele achava. Aí começa a vir agora as dificuldades, começa a vir as provações, começa a vir um deserto, a solidão, a tristeza. Aí ele começa a dizer assim: rapaz, nossa, está difícil. Aí ele para um pouquinho, só um pouco de ler a Bíblia. Aí ele já não ora mais, aí já não tem tanto aquele fogo. Agora ele está passando pelo vale, é só escutando. E ele às vezes não consegue nem adorar mais, é só: Senhor, fala comigo. Senhor, me perdoa daquele pecado, mas fala comigo. É só querendo que o Senhor fale, porque já não está mais naquele fogo, não está mais naquele fervor do novo convertido. E a terceira fase é a morte espiritual. A morte espiritual é a pior que tem. É aquela que o camarada só chega na igreja se alguém arrastar a ele. Só vem para a igreja de vez em quando a Bíblia, não sabe nem que livro é esse mais, porque já perdeu em alguma parte da sua casa. Orar, que negócio é esse de orar? Orar para quem? Falar com quem? Se eu não vejo, se eu não escuto, se eu não sinto nada. E aí vem para a igreja e não consegue sentir a presença de Deus, chorar. Nunca mais ele chorou. E quando a irmã estava cantando o hino e Adrião confirmou, e eu me lembrei que Deus pergunta para você essa noite: quem é você? É osso ou é profeta? O osso estava morto, osso não tem vida, osso estava lá parado sem esperança. Mas aonde tem profeta tem vida, aonde tem profeta tem restauração.
Aleluia! Eu creio que nessa noite aqui tem profeta aqui essa noite. Eu creio que aqui essa noite está cheio de profeta. E se está cheio de profeta, a obra não vai parar. 75 anos tem 80, tem 90, tem 100. E ainda tem a geração dessa criança e da filha dela e da neta dela, até o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Aleluia! Mas vamos para a mensagem. Lá no livro de Neemias, capítulo 4, e o versículo 10. Então disse: Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. O primeiro inimigo da igreja se chama desânimo. É o primeiro inimigo da igreja. É o desânimo. Quando está como novo convertido, ou quando Deus está cumprindo as promessas, é um fogo danado. Eita, glória a Deus, aleluia. Quando Deus está falando, quando está lá, só bênção, só vitória, é um fogo, é uma glória. Quando a igreja está tudo bem, quando a igreja está cheia, eita, minha igreja é uma bênção, minha igreja é só poder, Deus fala e Deus batiza e Deus salva. Mas e quando a igreja está começando, ou quando parece que a igreja entra no deserto, ou quando parece que a igreja está passando por aquele período difícil, aquele período de Malaquias para Mateus, que é um silêncio, que Deus não fala mais nada. E quando agora começa a vir as pelejas, as lutas, e aí começa a vir o desânimo, o diabo começa a trabalhar no desânimo. E o próprio Neemias disse que enquanto o povo estava animado, os muros estavam crescendo, mas quando o desânimo bateu no coração daqueles trabalhadores, a obra parou. Quando eles começaram a ver as afrontas de Tobias e Sambalate, a obra começou a parar, começou a ficar estática, não saía mais do lugar. Quando eles começaram a olhar as dificuldades que estavam passando, quando começaram a olhar e ver o que estava sofrendo para construir os muros, eles começaram agora a desanimar. Quem sabe você chegou aqui essa noite desse jeito, já orou tanto, já batalhou, já guerreou tanto, e a luta não para de vir. Quem sabe você chegou aqui essa noite e ora tanto, e não chegou ainda a hora. A promessa faz tanto tempo e não se cumpriu ainda. Quem sabe você está aqui na igreja e não teve uma oportunidade ainda, ou não sabe qual é o seu talento ainda, não sabe para que você serve, porque no livro de Armando Filho diz que não há inúteis na casa do Pai. Então é você que não descobriu ainda em que você é útil, e aí você começa a desanimar. Mas essa igreja não é o que eu pensava, mas o pastor Maurício, ele olha, eu não sei não, viu? E aquele irmão que dirige aquela obra ali, o meu dirigente, olha, ele me olha com cara feia. Mas é não, querido. Vai ver que isso aí já é um inimigo que está trabalhando na tua vida e colocando desânimo no teu coração. Vai ver que aquele dia que o pastor passou e não falou com você, foi porque ele estava precisando de um abraço seu, de uma palavra sua. Ele estava precisando que você dissesse: pastor, Deus é contigo. Meu dirigente, ei, Deus é contigo. E você não sabia, e você estava olhando para você, e o diabo disse: sabe o que é isso aí? É porque ele não te vê. Olha para aí, você não está, sabe por que ele não te viu? Porque você não tem valor. Pode repreender isso nessa noite. É o diabo querendo colocar desânimo no teu coração. Pode mandar o diabo sair em retirada, porque ele quer que você pare a obra. Aquele recado que deram lá para Neemias: desce depressa. É o diabo querendo que você desça nessa noite e pare de fazer a obra, e pare de começar, de continuar aquilo que você está fazendo. O primeiro inimigo da igreja é o desânimo. Ele sabe que se colocar desânimo no coração, no seio da igreja, a igreja fecha, a igreja para, a igreja não deixa, não cresce mais. Porque se ele colocar o desânimo, logo o que vai haver na sua boca não vai ser mais adoração, não vai ser de louvores a Deus, mas vai ser murmuração, vai reclamar, só vai saber falar mal.
não vai saber sair de nada mais da tua boca de bom, porque a Bíblia diz, como é que pode uma boca, alguém, uma fonte, que saia coisa boa e coisa ruim, água doce e água amarga, mas às vezes no desânimo, parece que a fonte se torna só amarga, parece que só o que sai dentro de nós é coisa ruim, você vai começar a falar, a pessoa não tem uma palavra de esperança, a pessoa não tem uma palavra de vida, a pessoa não tem uma palavra que te dê ânimo, uma palavra que edifique você. Mas nessa noite, se alguém está aqui desse jeito, deixa eu dizer uma coisa para você, pode repreender você mesmo, porque isso é o desânimo, isso aí é o diabo querendo fazer parar, e a igreja somos nós, a igreja é essa aqui física, mas a igreja espiritual somos nós, é você que é a igreja do Senhor. O diabo não quer parar essa igreja, casa, mas ele quer parar você, igreja do Senhor Jesus, aonde Deus disse que não habitaria mais em templos feitos por mãos de homem, mas ele habitaria dentro do homem, dentro de uma pessoa. Deus, ele habita dentro de você, dessa forma você é a igreja, e o desejo do diabo é fazer com que você pare. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, abre aí. Se tem desânimos aqui essa noite, o desânimo vai sair em nome de Jesus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz assim: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Deixa te perseguirem, querido, não vão te destruir não. Deixa você estar abatido, mas você não vai parar não, porque sempre o Senhor Jesus vai estar do teu lado, e no momento de tristeza Ele traz alegria, no momento de fome Ele é pão, no momento de sede Ele é água, no momento de frio Ele tem coluna de fogo, no momento que você não saber o caminho, Ele será o caminho para você, e te tirará desse labirinto, te tirará desse deserto, e colocará você no caminho certo, para Nova Jerusalém. 2 Coríntios ainda capítulo 4 e o versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renovará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você esteja cansado, é só o corpo físico. O interior, quando entra em comunhão com Deus, em contato com Deus, é renovado. Mesmo que você esteja desanimado aqui essa noite, é só o corpo físico. Não deixa que entre para o exterior não, o interior não, porque no interior Deus renova. Você pode ter chegado aqui com 75 anos, com 80 anos, não importa não, pode ter chegado aqui cansado, sem esperança, pode chegar aqui essa noite triste, amargurado, mas Deus, Ele renova as forças, Ele renova o homem interior, e te faz um homem novo, e te faz uma pessoa nova, pronta para servir e continuar a obra do Senhor. Aleluia. Querido, deixa o homem interior se corromper. Ele se corrompe, mas Deus, Ele renova o interior, porque às vezes o nosso homem interior nos engana, às vezes o nosso homem exterior, ele nos atrapalha, porque a gente chega na igreja e às vezes só vê alguém gritando lá na frente. Às vezes a gente chega na igreja e o som está meio ruim, está um calor, a cadeira não é muito confortável, a gente fica para lá, para o outro, querendo ir para casa. Te preocupa não, isso aí é só o homem exterior, é só essa carne, é só o físico, mas o teu espiritual está sendo renovado. Mas o teu espiritual, o homem espiritual que está dentro de você, está sendo renovado. Como assim? Está entrando em contato com Deus, está entrando em comunhão com Deus, está na presença dEle, e a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então pega aí, querido, porque a Bíblia diz que o Senhor, a justiça dEle brilha como o sol, e na sua mão Ele tem justiça, e na outra Ele tem coisas deliciosas. Ele tem coisas deliciosas para você. Ele tem coisas que vão te alegrar. Aleluia.
Se você estiver desanimado, manda embora essa noite. Pode mandar embora, porque o que o Senhor tem para você é continuar a obra dele. Lá no livro de Provérbios, capítulo 17, 22, diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido seca o osso. Agora você começa a entender porque muitas vezes você não tem vontade de orar, porque muitas vezes você está sem vontade de ler a Bíblia, porque muitas vezes você chega na igreja, não sente nada. Deus fala com todo mundo, menos com você. É porque o coração abatido, ele seca. É igual quando Davi estava se sentindo quando pecou. Ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, mas depois que eu confessei, um rio começou a fluir novamente dentro de mim. Ei, um coração alegre aformoseia o rosto. Que Deus nessa noite, Ele possa alegrar o teu coração, tirar a tristeza, tirar a amargura, tirar toda a ferida, sarar, curar e trazer bálsamo para a tua vida, para alegrar o teu coração. Aleluia, aleluia. Desanimado ninguém trabalha. Debaixo de pressão ninguém trabalha. E a opressão piorou ainda. Mas na alegria, você vai ligar para o pastor Maurício e vai dizer: pastor, o que é que está precisando aí? Deixa que eu quero fazer. Me diga aí alguma coisa para me fazer, porque eu quero ser útil para a casa do Senhor. Aleluia. Segundo o inimigo da igreja, confusão. Sempre quem gera confusão no seio da igreja são os opositores à obra de Deus. Sempre aqueles que criam tumulto, aqueles que criam panela, aqueles que criam arrumadinho, são aqueles que querem prejudicar a obra de Deus. Nunca é ninguém que quer o melhor. Nunca vai ser alguém que queira o melhor, porque Deus não trabalha na panela, Deus não trabalha no arrumadinho, Deus não trabalha nas escuras, Deus trabalha na luz. Deus é da luz. Quando Ele chega, aclarece. Quando Ele chega, tudo fica claro. Aleluia. Deus não trabalha aonde a gente quer criar confusão. A Bíblia diz que só tem confusão, sabe aonde? Aonde tem ambição e inveja. Aonde tem inveja e ambição, aí tem confusão. Mas nessa noite, se tiver confusão, se tiver alguém ainda achando ou pensando em fazer alguma coisa, o sangue de Jesus está aqui para te lavar. O sangue de Jesus purifica coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, eu me lembro de Datã, Corá e Abirão. Mas Deus só fala com Moisés, é? Que negócio é esse? Porque o profeta aqui é no Moisés. Aí entristeceram o coração de Moisés. Porque nunca esqueça, o líder é um homem igual a você. As pessoas que estão aqui atrás, aqui na frente, são pessoas igual a você. Elas desanimam, elas se entristecem, elas ficam abatidas. Aí às vezes a gente não entende por que a igreja está indo mal. A gente não entende porque não tem mais o avivamento, a glória parece que foi embora. Sabe por quê? Porque às vezes é a gente que provoca confusão no seio da igreja e começa a atrapalhar. E Deus não trabalha onde tem confusão. Deus não trabalha onde tem panela. Deus não trabalha onde tem arrumadinho. Aí Deus diz assim: Moisés, por que você está triste, Moisés? Aí Moisés disse: Deus, é porque estão falando que o Senhor só me usa. Estão duvidando. Chama esses 3 rebeldes aí, marca um encontro com eles, porque eu vou aparecer e vou mostrar quem eu escolhi. Aleluia. Deus ainda zela pela aliança, Deus ainda zela pelo chamado. Deixa eu te dizer uma coisa: quem vai responder por você é Deus, quem vai mostrar que é na tua vida é Deus. Aleluia, aleluia. Damandorei, shuriderei.
Aleluia. Quem é nossa testemunha é Jesus. Quem é nosso advogado é Ele. Aleluia. Adamandarei, shuriderei. Namandorei, shuriderei, que eu mandar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ei, querido. E aqueles homens chegam lá diante de Moisés. Deus diz assim: olha, avisa para ele, Moisés, que se eu for na vida deles, eu te mato. Mas se eu for na tua vida, eu vou matar eles, os parentes e tudo que for deles. A terra vai se abrir e vai engolir todos eles. E aí naquele momento eles começam a clamar, começam a pedir a resposta de Deus. E Deus começa a abrir a terra e mata Datã, Corá e Abirão. E mata todos que estavam com eles. Todos os outros que estavam naquela panela e que estavam naquela rebelião. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não trabalha na confusão. Deus não trabalha na rebelião, não. Deus só trabalha no joelho. É na oração. Deus só trabalha é quando a gente pede a Ele. Aleluia. 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 Vê aí Neemias capítulo 4, versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Esse era o plano de Tobias e Sambalate e Gesem. Era atacar Jerusalém e criar confusão ali. Primeiro o diabo vai vir com desânimo, vai fazer com que você pare de orar, pare de ler a Bíblia. Depois ele vai querer usar você para criar confusão. Esse é o inimigo da igreja. Ele quer gerar confusão, ele quer gerar tumulto. Ele quer que o seio da igreja esteja criado um câncer para matar a igreja. Mas Jesus, a Bíblia diz que Ele sara. A Bíblia diz que Ele é médico. Porque Ele não foi para nenhuma universidade. Ele não cursou medicina. Mas nós entendemos pela fé que Ele é o médico dos médicos. Porque Ele consegue tirar, curar, fazer aquilo que nenhum médico, cirurgião ou qualquer anatômica aí consegue fazer. Mas Deus conhece a anatomia. Deus conhece como você chegou aqui essa noite. E Ele consegue discernir os pensamentos do coração. E a palavra dele é mais profunda. Ela entra, ela corta, ela vai na divisão do espírito e da alma. Ela é apta para discernir pensamentos. E nessa noite ela vai cortar e tirar aquilo que não está prestando no teu coração. Ela vai tirar aquilo que está te matando. Ela vai tirar aquilo que não está agradando a Deus. E vai fazer de você um vaso limpo. Um vaso limpo. Um vaso limpo para ser usado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer só uma coisa. Deixa eu só dizer uma coisa bem clara aqui essa noite. O pastor não pediu para eu pregar essa mensagem não, viu? Não foi o pastor que pediu para eu pregar essa mensagem, nem Adrião não, viu? Eu estou aqui porque foi o Espírito Santo que me deu essa mensagem. Que fique bem claro isso. Para não acharem que eu vim aqui fazer média. Eu não vim aqui para fazer média não. Eu não estou aqui me vendendo ou trazendo uma palavra para animar o pastor Adrião e todos os dirigentes, não. Mas essa palavra aqui é lá do muro. Quem quiser terminar os muros, precisam estar em concordância, para cada um dizer assim: ei, passa para mim um tijolo, e você sacode o tijolo para ele com boa vontade, e o outro diz assim: ei, sobe a massa aí, sobe aí o cimento, para eu colocar esse tijolo, e você passa para ele, e o outro diz assim: ei, me dá aí o prumo por favor,
para eu medir, para ver se está certo aqui a coluna, para ver se está certo o muro, e você passa para ele. A igreja precisa estar junta, a igreja precisa estar unida em um só propósito. Para onde é que vai, pastor? A gente vai lá para baixo, vamos embora, eu vou com o Senhor. Para onde é que vai agora? A gente vai subir aquela montanha, vamos embora, eu vou com o Senhor, porque o Senhor tem cheiro de ovelha, o Senhor tem pasto verde, e eu creio que o Senhor é um escolhido de Deus para nós que estamos aqui. Aleluia, aleluia. Terceiro inimigo da obra de Deus: embaraço. Quantos servos de Deus que cantam bem, que pregam bem, que têm um futuro brilhante na obra de Deus, têm se embaraçado? Quantos crentes que estão aí no banco têm um desejo de servir a Deus, têm um desejo de adorar a Ele, têm um desejo de ser útil na casa dEle, mas têm se embaraçado com muita coisa? Tem deixado que o diabo coloque pratos na sua frente, e quando você olha, você diz assim: eu vou para a igreja, eu vou nada, eu vou aproveitar isso aqui porque é melhor. Assim também queriam fazer com Neemias. Neemias estava lá em cima, digamos que ele estava no andaime fazendo um muro lá, pegando a colherzinha de pedreiro dele e colocando tijolo, e aí está lá embaixo Gesem e o outro lá, Tobias, e diz assim: ei, Neemias, desce aí, a gente quer se encontrar contigo, ali naquele vale, vamos lá. Mas o próprio versículo diz que eles procuravam destruir a Neemias. Muitas vezes o embaraço do diabo vem de uma forma tão bonita, em uma caixa de presente tão bem feita, com um laço tão bonito, que dá até vontade de puxar o laço e tirar aquela tampa e ver o que é que tem dentro. Mas deixa eu te dizer aqui essa noite, ali tem morte. É que nem lá no tempo de Eliseu, tem morte na panela, tem morte da panela, mas eu digo em nome de Jesus, vamos lá para Hebreus capítulo 12, ele disse: ei, nós que estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de laço todo o embaraço do pecado, e conseguimos olhar para as testemunhas, conseguimos olhar para o herói da fé, conseguimos olhar para lá para Hebreus 11, e ver a história de Sansão, que era um homem ungido, um homem de Deus, projetado por ele, mas que cedeu, mas que caiu, mas que no último dia da sua vida, ele disse: Deus, pela última vez na minha vida me usa, pela última vez eu quero ser um instrumento teu. E a Bíblia diz que o último feito de Sansão foi maior que toda a vida dele. Vamos lá para Abraão, como a gente falou ontem. Abraão, mesmo não sabendo para onde ia, mesmo sem saber, nunca ter visto a Deus, quando ele ouviu a voz de Deus: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, ele não hesitou, ele pegou tudo que tinha e foi para onde Deus mostraria a ele. Aqueles 3 jovens poderiam se prostrar, poderiam adorar aquela estátua. Eles já estavam bem, irmão, ali em Babilônia. Para que agora ser crentão? Para que agora dar uma de crente? Para que agora vir com esse negócio de só adorar a Deus? Primeiro, não tem ninguém vendo. Eles estavam ali só. Eles saíram da sua parentela, foram para aquela terra. Poderiam muito bem se prostrar. E outra coisa, não se prostrar daria a morte, daria a fornalha de fogo. Mas quando perguntaram para eles: vocês vão se prostrar? Só vou dar essa chance, viu? Ele disse: rei, deixa de conversa sobre esse negócio aí, a gente não precisa nem te responder, porque não vão parar a igreja que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas tem fogo, é a fornalha de fogo, e quem tem medo de fogo, se eu sirvo a um Deus que é o fogo consumidor, aleluia. Quem tem medo de fornalha, se o meu Deus é um fogo consumidor, que toda vez que eu dobro meu joelho, rei, eu sinto a presença dele, e o meu pé queima, o meu corpo queima, a minha cabeça queima, a minha mão chega a ficar cheia de fogo. Deus é um fogo consumidor, aleluia, aleluia. Ei, quando vier um embaraço, você se lembra, sabe de quê? Do que Deus tem para a tua vida. Quando vier os pratos de Satanás, lembra da promessa que Deus te fez. Quando vier aquele negócio muito bonito, você se lembra que Deus tem rua de ouro para você.
Quando vinha aquele negócio muito belo, muito charmoso, aí você se lembra que Deus tem um rio de águas cristalinas para você. Você se lembra que tem parede de diamante, parede de rubim, parede de pedras preciosas. E a melhor de todas as coisas, você se lembra que vai ver a Jesus como Ele é. Quantos querem ver a Jesus como Ele é? Ei, sentir Jesus aqui é bom. Imagina lá no céu. Imagina ver a Ele como Ele é. Aleluia. Então é melhor fugir do embaraço. Deixa Tobias e Sambalate estar gritando lá embaixo. Continua fazendo a obra. Continua fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque se você parar, a obra também vai parar. Se você parar, o muro vai ficar lá, do mesmo jeito que você deixou. E ninguém vai fazer aquela sua parte ali não. Se você quiser fazer, você vai fazer. Se você não quiser fazer, quem perde é você. Mas eu creio que nessa noite, todo espírito de confusão, todo embaraço vai cair por terra em nome de Jesus. Porque aqui existe um povo de coragem e de ânimo e garra para pegar a sua colherzinha de pedreiro, para pegar a sua colherzinha e começar a trabalhar. Ainda que o desânimo bata na porta, você faz igual uma criança que ouviu um testemunho e eu me apaixonei por esse testemunho. Uma criança sempre ouvia falar que Jesus batia na porta e que se abrisse teria uma festa. E ela convidou a Jesus para entrar no seu coração. E preparou um lugarzinho bem bom para ele lá. Certo dia, o diabo bateu na porta do coração dela. E ela foi lá olhar pelo olho mágico. E quando ela viu, ela disse: "Ih, é o diabo." Foi lá no quarto onde Jesus estava. E disse: "Jesus, abre a porta lá, porque é o diabo." E Jesus, quando chegou na porta, o diabo saiu correndo. Ei, querido, se chegar um embaraço na tua vida, não tenta com tua própria força vencer, não. Não acha que você é muito forte para vencer a tentação, não. Para ficar olhando para o embaraço e dizer: "Eu não quero você porque eu sou crente. Eu não quero você porque eu tenho ministério. Eu não quero você porque eu tenho chamada." Não. Vai lá no teu coração onde Jesus está e diz: "Jesus vai atender, porque eu não quero me corromper. Eu quero continuar a tua obra. Eu quero continuar os muros." Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, qual é a atitude da igreja diante disso tudo? Aí a gente vai lá para Marcos, para Mateus, para os evangelhos onde Jesus falou e disse: "Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor." Aleluia. Aleluia. Pode vir o desânimo, pode vir a confusão, pode vir a rebelião, pode vir o embaraço, mas a igreja do Senhor vai permanecer firme, de pé, não só por 75 anos, mas por mais 75 anos, até a volta do Senhor Jesus. Nós estaremos firmes, plantados como palmeira. A palmeira, pegam ela, entortam ela até o chão, ela beija até o chão, mas quando soltam ela, ela volta e fica firme novamente. Assim é eu e você. O diabo pode bater, pode colocar luta, colocar embaraço, colocar desânimo, mas a gente vai até o chão. Mas quando a gente chegar no chão, a gente: "Jesus, eu quero te servir, Jesus. O bem que eu não quero fazer, eu não faço, mas o mal eu faço. Mas o meu homem interior clama por ti. Existe uma vontade tremenda de te servir, e eu quero continuar a obra que o Senhor colocou para mim fazer." E novamente a palmeira volta e fica de pé. Assim é a igreja aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Assim é a igreja aqui, é uma igreja cheia de palmeira, que pode ir até o chão, parece que vai parar, parece que vai fechar, parece que vai desviar, mas a partir do momento que clama, o Senhor diz para você: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te levanto com a destra da minha justiça." Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Deuteronômio diz: quem é esse que vem cavalgando pelos montes? É o meu Senhor que vem à minha direção. E ele pega o meu inimigo pela beca, joga ele no chão, de joelho, olhando para a minha cara, e diz assim: destrói ele. É isso que o Senhor Jesus vai fazer com você essa noite. Ele vai vir cavalgando sobre os montes, em seu lindo cavalo branco, vai pegar o inimigo e colocar diante de você, e vai dizer: destrói ele. Ele não te pertence. Nós não temos pacto com o desânimo, nós não temos aliança com a confusão, e muito menos comunhão com a rebeldia, e não queremos nem conversa com o embaraço, porque nós queremos ficar de pé até a volta do Senhor Jesus. Já dizem os técnicos de futebol que a melhor estratégia, a maior defesa é o ataque. E não é só porque a gente ouviu hoje que tem inimigo e que o nosso inimigo é forte, que a gente vai parar e ficar aqui chorando. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Te lembra que o teu Deus é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Se lembre que a melhor arma de defesa é o ataque. Então, se a gente está sendo bombardeado, se estamos sendo atacados, vamos se levantar nessa noite como um grande exército e dizer: Senhor, eu estou pronto para a batalha, eu estou pronto para a guerra. Aleluia. Eu estou sendo muito bombardeado. A batalha tem sido difícil, árdua. Quase que eu paro. Mas eu sei que as portas do inferno não vai prevalecer. Então vamos fazer que nem no tempo antigo. Juntar todos os irmãos que estão aqui essa noite. Cortar a maior árvore que tiver aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pegar o tronco dela, preparar, agarrar ele e sair correndo para arrombar e derrubar os portões do inferno. E arregatar vidas para o reino de Deus essa noite. Aleluia. Vê só o que é que diz. Aleluia. Neemias 4, 16 a 18. E aqui eu encerro. E essa é a palavra. E você fique que nem como os bois, o boi faz. Fique ruminando, mastigando, se lembrando, refletindo dessa palavra que Deus tem para você. 4, 16 a 18. Daquele dia em diante, de hoje em diante, metade dos meus moços, a mocidade, trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás deles, sobre toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra segurava a espada. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocavam trombeta, estavam junto a mim. Que em nome de Jesus isso comece a acontecer aqui a partir de hoje. Enquanto uns fazem a obra, outros estão segurando a espada, preparado para quando o diabo vier, você colocar a espada na cara deles. E aqui não, aqui tem trabalhador da obra, e aqui também tem guerreiro. Aqui tem adorador, mas aqui também tem guerreiro. Aqui tem quem sabe tocar violão, quem sabe tocar bateria, quem sabe cantar, mas também tem quem sabe usar a espada. Aqui também tem quem sabe usar armas de guerra, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, o mais fraco aqui essa noite, aquele que era o mais tímido, o mais que ficava lá no cantinho, achando que não prestava para nada, que não sabia fazer nada, descubra essa noite que Deus conta com você para essa batalha, que Deus conta com você para a obra dele. A obra dele, todos são úteis. Fica de pé em nome de Jesus. Aramandorei, shuriderei, que ou mandaçui. Aleluia. Ei, todos são úteis na obra do Senhor. Nessa noite a gente vai orar.
E se você não sabe ainda em que você ser útil, pergunte a Deus nessa noite. E se você já é útil para o Senhor em alguma coisa, se você já faz algum tipo de trabalho na obra do Senhor, você vai pedir ao Senhor nessa noite uma porção dobrada, capacitação, e que Ele te use ainda mais. Mas se você não sabe o que fazer ainda, hoje é noite de chamado, hoje é noite de vocação, para o Senhor te tirar atrás das malhadas, te tirar do lugar do esquecimento, não para te abençoar somente, não para te dar só bênção material, mas para dizer para você: ei, você estava lá, aonde ninguém te via, aonde ninguém sabia que você existia, mas desde quando você estava lá, cuidando das minhas ovelhas, desde quando você estava lá sendo excluído, o menor, eu já sabia que você existia. Eu já tinha um chamado na tua vida para te usar para a minha obra, em nome de Jesus. Fecha teus olhos essa noite. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. As portas do inferno, meu Pai, não vão prevalecer contra a tua igreja. Existe um povo aqui essa noite que está de pé. Aqui não tem osso, aqui não tem morte, aqui não tem destruição, falta de amor, falta de esperança. Mas aqui tem profetas, aqui tem crianças, tem jovens, tem mulheres, tem homens, tem ancião, que querem ser usados pela tua obra. Ei, Senhor, atende a oração dos teus servos. Começa a capacitar, começa a distribuir dons. Começa a distribuir dons aqui essa noite, meu Pai. Começa a distribuir dons aqui essa noite. Começa a fazer chamados aqui essa noite. Começa a despertar. Começa a despertar. Começa a despertar. Começa agora, Senhor, a partir desse momento de trabalhar. Começa a colocar um desejo de orar, um desejo de ser usado, um desejo de ser usado. Aleluia, aleluia. Vem tirando desânimo, Senhor. Aleluia. Oh, decamato e decai, mandaço e derei. La mandaço e derei, mandaço e derei. Oh, mandaço e derei, oh, mandaço. Oh, mandaço e derei, oh, mandaço. Aleluia. Derei que o mandaço de com mandaço e derei que o mandaço e dai com mandaço e derei que o mandaço e derei. Aleluia. Prepara as tuas armas, prepara os teus talentos essa noite, prepara aquilo que você sabe de fazer melhor. Se não tem nada, não tem problema. Ei, se você só tem uma vara de madeira, se você só tem uma vara, Deus vai te usar com essa vara e vai abrir o mar vermelho. Deus nessa noite está querendo te usar. Deus nessa noite, Ele não está perguntando o que você sabe fazer, Ele não está perguntando em que você é bom, mas Ele está dizendo: ei, você quer ser usado? Você quer ser usado? Começou o alistamento. Começou, tem vagas, aleluia, para missionário, tem vaga para pastores, tem vaga para obreiros, tem vaga para crente que quer ser usado.